Fala, Boa meu amigo. tarde. Tudo bom? Beleza? Como O é que áudio tá bom aí? o áudio tá bom? Ó, eu peço desculpa eu atrasei alguns minutos. Eu estava em sessão do plenário virtual, consegui falar e encerrar minha participação antes da nossa live, então deu tudo certo. Ah, que bom, que bom. Então você votou aí pelo melhor da gente também, né? A gente acabou de votar uma lei do Tribunal de Contas do município que liberou 10 milhões do fundo deles para o combate ao coronavírus. Então, é uma lei importante aí. E aí, E, como é que tá as discussões aí no plenário hoje? olha, vou dizer para vocês assim, para mim essa parte de ficar virtual tem sido muito bom, é muito mais eficiente, mais produtivo. Não tem aquele teatro do plenário lá de você ficar tentando obstruir, não sei o quê. Está sendo bem rápido e eficiente, sabe? Todo mundo concorda que tem que ter unidade, independente de questão partidária, ideológica. A gente tem que estar unido para fazer o melhor. Então, assim, se tem pessoas que não acreditam no isolamento, tal, beleza. Mesmo se você não acredita, enquanto tem uma orientação geral para isso, cumpra. Daqui a um tempo a gente vai ver se está dando resultado ou não. Se não tiver, volta, mas cumpra, porque é o coletivo. Se a gente não agir junto, não adianta, a gente perde, né? É, não, concordo. Até aqui, né, um dos pontos que a gente vai entrar é no pessoal aí do movimento que tem feito aí nessa quarentena, né? Que você sabe que a gente tem os grupos bem ativos aí do pessoal, né? Nem de propósito. Um dos grupos a gente até teve que bloquear a participação, né? Ainda mais no começo, que a enxurrada de fake news era muito grande, né? Então, mas está bacana, porque eu acho que todo mundo vai mudar o raciocínio, né? A valorização vai ser outra, vai ser um pouco da relação humana aí, né? Mas é engraçado que o nosso bairro é bem ativo, que eu saio de vez em quando e a gente vê muito mais idosos na rua ainda aqui do que a gente, jovens e meia idade, né? Então, é engraçado que teve até a campanha dos vizinhos ajudarem, eu não sei se isso acabou que morreu ou não. Eu tenho feito algumas ajudas para o pessoal do movimento, né? Então, eventualmente eu vou numa farmácia, algo do gênero, deixo na portaria, mas eu vejo que as pessoas hoje ainda estão muito preocupadas e divididas, né, Caio? Porque infelizmente, ainda mais no estado que a gente está, o peso do corona se tornou um peso político também, né? Então, as pessoas não estão muito preocupadas, às vezes, com o vírus e mais com a posição política que tem que seguir em cima do assunto. Então, a gente vê aí que a divisão tá muito grande, entendeu? Eu acho, sim, até como empresário, que a gente tem que se preocupar muito com o nosso futuro, o que vai acontecer. Eu acho que o governo ainda precisa olhar melhor os empresários, principalmente os pequenos e médios empresários, porque a gente tem um fluxo de caixa muito menor que qualquer multinacional, qualquer outra empresa de grande porte. Então, se a gente pegar até exemplos de imobiliária, que é o meu caso, a gente depende da venda. No momento que a gente está, a gente não consegue trabalhar. Não o prédio que não permite, por uma questão até lógica de segurança, ou mesmo o proprietário que não quer receber, ou o cliente muitas vezes está olhando, mas ele não quer sair de casa. Então tem até alguns clientes que a gente acaba conversando, mas tudo após aí a quarentena, que não for uma oitentena, que eu comecei a falar agora, né? Então, não sei onde a gente vai chegar. Mas o bacana é a comunidade, a preocupação da comunidade tá entre um e outro. Nos nossos grupos do WhatsApp é o tempo inteiro ajudando os comércios locais. Isso é uma atitude, eu acho, bem bacana. A gente está sempre priorizando fazer compras aqui na região, então eu acho que isso vem ajudando. Mas, em contrapartida, a gente também não pode jamais parar o nosso projeto de segurança, né? Que até mesmo você nos ajuda aí com a questão do kit câmeras. Porque a gente tem que pensar que o desemprego tende a aumentar e, com isso, a necessidade do povo vai estar maior e
com fome as pessoas são um pouco mais agressivas e com razão, né? Como é que tá essa questão do policiamento? Anteontem eu andei um pouco pelo bairro de carro. Tive que ir ao hospital e voltei. E eu vi que tinha bastante viatura circulando, tanto em Higienópolis como Santa Cecília, como Bela Vista e até mesmo na parte mais do centro histórico. Eu dei uma circulada pelo centro, era bem tarde, umas 2 da madrugada, e tinha bastante viatura circulando. Como é que tá isso aí? Então, de madrugada, às vezes a gente vê até um número maior e às vezes a percepção de ter mais viatura é em relação a ter menos outros veículos, né? Então, você só está vendo a viatura, às vezes a gente tem uma percepção um pouco diferente da realidade. E os bandidos que a gente é mais preocupado, que são os furtos de celular, esses também acho que estão um pouco em quarentena, porque não tem oportunidade. Mas aconteceu. O bandido faz a oportunidade e isso é indiscutível, né? Então, mas se a gente parar para analisar, aqui no bairro tem acontecido uma ou outra ocorrência, mas tem sido a estabelecimentos fechados. Então, nem de propósito, acho que umas 2, 3 semanas atrás, e uma cabaninha uma cabana, que possivelmente era de morador de rua, mas no fundo estava escondendo um rasgo numa porta de aço. Então eles fizeram a cabana na porta do estabelecimento, mas no fundo eles estavam disfarçando porque estavam cortando a porta de aço. Então é o que está tendo. A gente teve aí uma fake news que, graças a Deus, eu acabei caindo nessa fake news até pelas fontes, mas foi um pouco diferente do que aconteceu. Foi ali na Rosa e Silva, graças a Deus, falaram que tinha destruído aí o mercado e isso não aconteceu, né? Mas como as pessoas não estão muito indo à rua, eles não estão fazendo, não está tendo muita oportunidade, né? Então acaba que a violência caiu bastante. Espero que continue assim. Mas também a gente tem que, é uma coisa que eu venho falando e pedindo pro pessoal, EPI para as polícias, porque infelizmente eles precisam usar muito o que vem, está vindo do governo, está vindo, mas não é suficiente, e por ser materiais descartáveis, a necessidade é muito grande. Então, eu eventualmente estou pegando doações de álcool em gel, doações de luva, máscara, luva e máscara. Na verdade, luva não precisa tanto até. Quem estiver nos ouvindo, quiser colaborar, a gente precisa muito de máscara e de gel para as polícias, que é principalmente os patrulheiros, né? Porque a gente tem que imaginar que a gente tem não só os policiais, mas diversos heróis trabalhando pela gente enquanto a gente está dentro de casa. Inclusive, eu ia até te falar, a gente está apoiando aí a gente está até apoiando uma iniciativa de fabricação de EPI, né, para os profissionais de saúde, para doar, principalmente para o pessoal do SUS, porque eles estão nos hospitais privados tem os equipamentos, mas no SUS não. Só que você está falando de um outro aspecto, que são policiais, guardas e agentes de trânsito que também precisam e não estão tendo acesso. Inclusive, a gente já teve mortes de policiais, militares, bombeiros e agentes da CT por coronavírus aqui na cidade de São Paulo. E eles não têm opção, né, Sodré? Eles têm que trabalhar, eles não têm opção de ficar em casa. Não tem jeito. Né, tem que trabalhar, a gente tem que lembrar que eles trabalham para a gente, né, antes de qualquer coisa. Não é só o trabalho deles, é um trabalho que eles fazem para a gente. Então, se a gente não preservar, ninguém preserva a gente mesmo, né? Eu tinha uma pergunta que eu selecionei para você, Sodré, que é o seguinte, sobre o comércio local. Você já falou do mercado imobiliário, que a dificuldade é tremenda, porque não tem como fazer as visitas nesse momento, é recessão total, todo mundo congela investimento, os proprietários, os moradores não querem estranhos entrando para ver apartamento, enfim. Mas eu queria saber um pouco do comércio local. Higienópolis é uma região que tem um comércio local importante, além de ter os grandes comércios, ter shopping, ter a Vila Boinha ali, tem várias ilhas de comércio local, ruas estratégicas, Rua Bahia, você tem ali a Rua Albuquerque Lins,
até a Competitions. Tem várias regiões que estão impactadas. Como que está sendo isso? Tem iniciativas legais no bairro para estimular, para as pessoas consumirem desse comércio local de delivery, se tiver? Como é que está tendo um cenário Então, disso? tem, lógico, lógico. Então, hoje a gente tá muito nos nossos grupos, só incentivando o comércio local. A gente faz até algumas listas dos telefones com o WhatsApp, às vezes para pedir um telefone direto para pedir. Então, a gente vem incentivando isso, mas também e o próprio comércio local deu uma adaptada na situação que estamos. Então, a gente pega hamburguerias, por exemplo, que o foco é hambúrguer, eles acabaram fazendo pratos congelados, pratos do dia, porque as contas estão aí. Então, se a gente não inovar, ainda mais nesse momento, a gente não sabe aonde a gente vai parar. Então, a gente tem sempre estar cativando isso. Então, teve muitos comércios que não tinham opção de delivery também, estão fazendo delivery, né? E o dia inteiro nos nossos grupos, alguém solicitando uma indicação de uma padaria ou uma farmácia, porque tem algumas farmácias que fazem entrega próximos, até 500, 800 metros, sem o motoboy mesmo. Isso é bom, até exemplo, uma da Maranhão, para quem for do bairro estiver nos escutando, né? Mas o principal dos locais aqui do bairro, que é muito alimentício, logicamente a gente tem a parte aí também do comércio que cerca as faculdades, né? Que são xerox, papelarias. Você tem um comércio de roupa que está mais centralizado no shopping, tudo. Mas todos esses comércios, eles ficam num porte de pequena e média empresa e a gente já não estava vindo de uma situação muito boa, sem uma situação de recuperação, né? Então, eles vêm ainda com muita dificuldade. Então, eu vejo, tem outros restaurantes que tinha 20 funcionários que hoje estão mantendo 4, só é a cozinha, que os próprios motoboys, eles são terceirizados, né, dos aplicativos. Então, eu vejo isso. E é engraçado que o pessoal, pelo menos o nosso movimento aqui do bairro, eles não indicam mais o pessoal de outras regiões, é mesmo a valorização em cima do comércio local. Excelente, isso é muito bom, porque é um ajudando o outro, né? Se a gente fizer... Eu fiz uma live aqui com o Henrique da Patty's Burger e ele Sim. fez uma iniciativa super legal lá para ajudar o mercadinho do Lira, que é vizinho dele. Ele comprou todos os Kit Kats, os chocolates do Lira, e o custo dele era R$ 1,98 para comprar e revender. Ele revende por R$ 5. E aí todo os lucros dessa operação era para ajudar a pagar o aluguel. Só que ele ficou surpreso porque, no final das contas, as pessoas abraçaram tanto a causa que quem é da região passou a comprar no Lira. Então, falou, em vez de ir no grande supermercado, eu vou no Lira. E aí salvaram a lavoura do Lira com essa iniciativa. Então, a solidariedade mesmo e a comunicação regional ajuda muito nessa fase. Não, a gente tem até um exemplo ali na Rua Jaguaribe, que a gente tem um comércio de um senhor não, né? E ele tem 3 filhos, e foi bem no começo, aí nas primeiras semanas, que ele teve o furto na madrugada, né? E o pessoal do PVS, que é o Programa de Vigilância Solidária, que ele é feito por ruas, né? Eles se organizaram e fizeram uma vaquinha online para tentar amenizar um pouco esse prejuízo do comerciante e também que ele possa pagar as contas dos filhos em casa, né? Porque a alimentação, ela custa muito, né? Então, se a gente não tem a receita, fica complicado. Algumas contas, o governo ajuda, outras a gente pode até deixar para depois. Mas a comida é uma necessidade de sempre, né? Básica. Básica. Eu estou comendo aqui uma pera, eu não almocei ainda. Estou correndo aí desde cedo. E na periferia, vê que coisa, Sodré. A Prefeitura de São Paulo definiu que a merenda das crianças vai ser entregue para as crianças mesmo sem aula. Aí você fala, pô, legal, é óbvio que é legal. Só que, infelizmente, a merenda só está sendo dada para as famílias que estão cadastradas num cadastro de baixa renda. Porque é um absurdo, porque
o critério tem que ser matrícula. Porque você está matriculado, recebe a merenda, não simplifica. Tem criança que não está tendo acesso. Então, assim, na periferia isso está pegando muito. A questão da comida, cesta básica para as mães conseguirem fazer, os pais conseguirem fazer comida para as crianças. Isso é muito grave. E eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, Higienópolis, por exemplo, Santa Cecília também, é um eixo que concentra muita gente. Uma população muito grande, maior que muitas cidades. E por ter uma aglomeração muito grande de pessoas, as pessoas sempre têm falta de caminhar na rua, de sair, tomar sol, é muito prédio, né? A gente acabou de fechar a Praça do Pôr do Sol em Pinheiros. Conseguiu fechar? Cercou ela inteira. E eu pedi o fechamento da Praça Roosevelt. O Minhocão tá fechado, não pode entrar ninguém, tem uma empresa nas entradas proibindo. As pessoas têm que se conscientizar o seguinte, você pode ter o vírus, não ter os sintomas. Quando você sabe fazer seu Cooper ou andar de bike, sem máscara, ao respirar, você solta partículas de saliva, e você pode estar contaminando as pessoas. Então, se você for teimoso ou teimosa e quiser sair para fazer Cooper ou caminhada, use a máscara. É o mínimo que você pode fazer para evitar de contaminar os próximos. Não é. Mas a caminhada aqui no bairro, até eu tô vendo em menor escala. O que eu vejo realmente são os idosos teimosos indo na padaria. Eu sou bem sincero, eu sou difícil de ficar em casa também. Então, graças a Deus, eu saio para ajudar as pessoas, para fazer a doação, e um pouco no mercado. Mas sempre que eu vou no mercado, 3, 4 idosos e uma pessoa jovem. Então, eles têm que parar um pouco de ser teimosos para deixar a gente ajudar. Eles ajudaram ao longo da vida inteira, eles ajudam as pessoas, agora chegou a nossa hora de retribuir isso. Então, até acho que eles usam máscara ou não? Ontem, quando eu fui, todos estavam de máscara. Essa semana eu senti que o conceito mudou um pouco. Tá? Eu saio praticamente de dia sim, dia não, rapidinho, às vezes vou até o escritório pegar correspondência, algo do gênero. Mas ontem eu percebi que o pessoal está com mais máscara na rua, mesmo porque agora entrou as máscaras de pano, que pelo menos também ajuda as pessoas a fazer uma receitinha nesse momento, né? Um pouco que ajuda a todos, né? Então, as pessoas têm mais facilidade, porque máscara também está difícil a gente encontrar para comprar descartável, né? Você vê que a gente citou o caso da polícia, mas a gente sabe que também a área da saúde também está sem EPI, né? Eu posto um hospital, estava dando capa de chuva como avental, né? Mas realmente é uma situação que ninguém imaginava viver, ninguém estava preparado para viver. Uma situação, acho que mundial, né? Não tem culpado nisso. Acho muito que a gente tem que pensar que talvez seja a natureza, de algum modo, dando o seu recado também a tudo que a gente causou ao longo desses milhares de anos, né? Que eu acho que a gente olha para a natureza há menos de um século, né? Antes, as pessoas faziam o que queriam sem se preocupar com a natureza. É um vírus, mas de alguma maneira é uma lição para as pessoas. Eu sei que não é um vírus natural, mas é uma lição para a humanidade isso, né? Eu até vejo agora, por exemplo, no início, que a gente estava com o problema sério do álcool, que o álcool estava superfaturado e tudo. Então foi bacana, porque os síndicos também, a gente tem os grupos de síndicos, eles se organizaram, estão começando a fazer as compras coletivas. Então, muitos fornecedores só vendem lote, por exemplo, de 100 álcools. Às vezes 100 álcools é muito para ser comprado para um único edifício. Então, os síndicos, eles acabam pegando o lote em conjunto, para sempre um ajudando o outro. Então, eu vejo que é bacana. Então, às vezes... Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que estão os condomínios aí em Higienópolis, a questão do álcool gel no elevador? Porque o botão térreo e o botão garagem, todo mundo põe a mão. Como é que está isso aí para evitar? Então, os prédios estão se adaptando. Então, nos andares comuns a todos, garagens, térreo, sempre colocam um dispenser de álcool em gel
do lado do botão do elevador. Eu já vi que outros prédios também compraram um protetor transparente para os botões do elevador, onde dá para limpar melhor, né? Porque o próprio botão, se a gente parar para pensar, tem suas frestas. Então, a fresta já poderia ser um acúmulo, ou na limpeza você tem que apertar todos os botões. Então, não pensando nesses furos, hoje existe uma capa aí protetora também para os botões de elevador. Não são todos que estão utilizando, né? Bem como o uso da máscara nos funcionários, eu sei que é uma questão bem dividida aí, até mesmo pela falta da máscara, né? O álcool... A Lilian Schreiner aqui perguntou se vocês estão orientando os síndicos sobre o uso de EPIs, álcool em gel, descarte correto do lixo. Isso é importante também, sobre o lixo. Não, a gente orienta, mas infelizmente a gente não pode estar fiscalizando, né? A gente não tem essa autonomia de fiscalizar. Mas hoje, tudo a gente conversa, dá o ponto de vista, tudo, porque se a gente, até questão teve agora de mudança, é uma questão delicada, né? Porque vai ser pessoas de fora, vão entrar e vão ficar transitando pelos corredores, ou não posso permitir uma mudança. Tem que permitir, pelo amor de Deus, né? Tem que permitir, mas tem que ter regras, né? Tem que ter proteção, tem que ter horário. É delicado. E essa proteção, quem que faz? A empresa ou o prédio? Também é discutível, né? Porque muitas pessoas, até por uma questão de custo, contratam carretos mais simples. Não são grandes empresas aí. E esses carretos mais simples, muitas vezes não têm o EPI necessário. Então, a gente tem que sempre entender o caso, né? Teve nem de propósito ontem, uma das dúvidas era em relação à pintura, que uma inquilina ia ocupar o apartamento e tem que entregar pintado, né? E como fazer isso? Então, um outro síndico falou, olha, no meu prédio, eu acabei conversando com as duas partes, fazendo meio de campo, combinamos um valor de pintura para que essa pintura seja realizada depois da quarentena. Mesmo porque, nesse prédio em questão, as visitas estão proibidas de corretor. Tem prédios que permitem ainda. Mas daí outro já falou, não tive escolha, mas põe a máscara para andar no corredor, tudo. Geralmente, pintura não é uma equipe muito grande, né? E não é muito entra e sai. Entra uma vez, fica lá e depois está no final do dia. Então, a gente também não pode deixar de viver. Eu acho que as coisas estão acontecendo, as pessoas têm suas necessidades, e com isso a gente tem que deixar a vida seguir também. Temos que seguir com a vida. Independente da gente estar em casa, a gente tem que estar trabalhando aí a cabeça e pensando, tá, vamos supor, dia 23 acabou a quarentena. O que vai acontecer dia 23? Eu tenho que estar preparado para voltar. Não vamos voltar como se a gente volta de um carnaval. Vamos voltar motivado para explorar o momento. Porque até, eu acho que foi hoje, a primeira vez que eu escutei, que um país vai fazer uma segunda quarentena. Entendeu? Que coisa, né? Mas... É uma coisa difícil mesmo. Eu recebi um colega meu que está fazendo uma reforma no prédio dele. E aí o síndico não deixou a reforma continuar porque os moradores reclamaram. Eu falei para ele, olha, se o condomínio, a convenção coletiva, uma assembleia do condomínio não definir que não pode, o síndico não pode, por uma cartinha dele, proibir a sua reforma. Falando do ponto de vista do direito civil. Se ele entrar com na justiça, ele vai ter uma liminar para fazer. Então, eu acho que tem que ter bom senso, diálogo. A Lilian está falando aqui que no condomínio dela, lá na Itacondomia, o pessoal não usa máscara, os funcionários do condomínio. Eu acho que todo mundo que mora num condomínio e que tem condição, poder aquisitivo, para montar um kit básico para que os funcionários do condomínio estejam equipados e orientados, porque
porque eles estão tendo que trabalhar, né? Eles não moram no condomínio, eles moram em outros bairros, estão vindo para vir trabalhar. Então, eu acho que é uma grande contribuição que os condomínios dão. Não, Não é isso, Sodré? não, concordo. E até a gente tocando no assunto do descarte do lixo, né, a gente esqueceu de falar que o descarte do EPI ele tem que ter nos lixos orgânicos, onde não vai passar por nenhuma teagem de reciclagem, né? Ou no descarte de hospitalar. Então, até para a gente instruir a quem tiver dúvida, é sempre no lixo orgânico, como se fosse o resto de comida aí para estar indo para o lixão, né? E não indo para a mão de outras pessoas. E a coleta seletiva está normal? Não, a coleta seletiva continua assim, mas eu vejo que não muitos prédios dão a coleta seletiva para o morador fazer, mas ele não faz. Então eu vejo que tudo é muito misturado. Para não falar o que acaba sendo não tão misturado, são caixas de papelão que tem um tamanho, uma proporção um pouco maiores. Mas eu vejo isso, como muitas vezes o prédio tem 10 latões de lixo contra quatro latas pequenininhas do lixo reciclável, né? Para a gente fazer a coleta certa, o descarte certo. Então, a proporção ainda, o costume, eu acho que falta um pouco, né? Sobre isso. Mas até falando da reforma, que você falou, o gancho, e fazendo um adendo no mercado imobiliário, isso que é bacana, né? A gente faz essa correlação sempre. Você imagina as empresas que são investidoras, os investidores, que aqui no bairro é muito comum, que eles compram o apartamento para reformar, né? Já para reformar. A gente tem agora até grandes fundos fazendo isso. Não se pode bloquear uma obra. É o trabalho um pouco dele, ele precisa rentabilizar. Eu falo, graças a Deus, o prédio aqui do lado parou de construir, porque também ficar em quarentena com batistaca, eu acho que não é legal. Então, é o que você falou, é o bom senso. Então, vamos ter a obra, vamos fazer com um horário reduzido para o barulho, que também o elenco, até com o protesto do panelaço, gente, independente da posição política, vamos parar com o panelaço. A gente já está de castigo em casa, já tem as pessoas doentes, que muitas vezes estão doentes em casa. Verdade, verdade. Então, vamos respeitar, o mundo inteiro está aplaudindo, a gente está batendo panela, independente de posição política. Vamos aplaudir, vamos realmente mostrar que a gente está unido para vencer isso. Concordo. Concordo. E uma coisa interessante, a obra, hoje o horário melhor para a obra não tem mais, porque todo mundo está home office, então a pessoa está em casa com a obra do lado, então é fogo. Mas não dá para você proibir a obra. Faz das 11 às 5, talvez, deixa a pessoa dormindo um pouco mais, algo do gênero. Opa, o Sodré caiu, vamos ver se ele volta aqui. A Valéria está dizendo que é possível proibir qualquer reforma. Valéria, só se a convenção do condomínio deliberar. Se não tiver uma deliberação de assembleia, não pode. Viu? E o proprietário que quiser entrar com a ação, ele vai ganhar a ação para liberar a obra. Cadê? Gustavo Módulo está aqui. Canonicha disse que o Higienópolis podia ser um modelo com relação ao lixo. Vamos ver, cadê o Sodré? Vou trazer ele de volta aqui. Aí. Vamos lá. A menina Lisa está direto de Berlim acompanhando a gente aqui. Boa, Sodré. Oi, voltou aí. Onde que a gente tinha parado? Que eu já... Na parte da obra, né? Dos horários que estavam incomodando. Né? Então, se a gente parar para pensar, hoje a gente tem que pensar sempre no todo, né? E é o que eu falei do pessoal que depende. A gente tem os pequenos investidores, ou mesmo o pedreiro que ganha com diária. Então, é uma cadeia que acaba elencando todo mundo. A gente não pode estar incomodando, mas a gente também não pode estar parando, que eu volto naquilo, né? Porque até eu falo do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, desculpa aqui que o Tobias quis participar, ele pulou aqui. O mercado imobiliário, eu acho que vai ser um mercado de muitas oportunidades.
Então, se a gente pega a parte do mercado de capitais, ele está totalmente incerto. Muitas pessoas perderam. Acredito que as pessoas que perderam não devem tirar seus recursos, devem manter, porque uma hora isso vai subir. A gente tem a taxa de juros que também está baixa. Então, para onde que vai quem tiver um pouco de sobra? Para o mercado imobiliário, para as oportunidades. Porque também vai ter a pessoa que agora, nesse momento, está criando um fluxo, um buraco orçamentário grande, que não vai conseguir que não vai conseguir manter o que se mantém hoje. A gente tem que analisar também os fundos imobiliários. O fundo imobiliário já está sendo uma discussão muito grande, porque você imagina só, a gente tem uma senhora de idade que tem 10 cotas do fundo, contra um investidor que tem 1 milhão de cotas. Mas essa senhora, ela precisa disso para pagar plano de saúde, para ser uma complementação da aposentadoria dela. Já o investidor, não. Ele tem uma flexibilidade melhor. Mas como resolver isso? É verdade. É verdade. Tem que ter bom senso e diálogo. Não dá. E cada caso é um caso, né? Se o seu vizinho parede com você, é um idoso que está num tratamento, é uma pessoa que está doente e tal, talvez ali nesse caso a obra não vai conseguir acontecer. Agora, a gente tem que ter bom senso, porque é o que você falou. Se você é dono de um imóvel, às vezes você está mudando para um imóvel, você comprou e vai mudar agora, vai ter que adaptar. Você não pode reformar, em hipótese alguma, sabe? Tem que ter caso a caso bom senso. Não, que nem eu administro imóveis, né? Então, e agora a gente está muito nas negociações, graças a Deus. Em casa são todas amigáveis em relação aos aluguéis, né? Porque como que um restaurante da Vila Boim vai pagar seus aluguéis altos? Então, se o proprietário perde o inquilino, não é uma coisa tão fácil de encontrar de novo diante ao cenário. E até voltando ao fundo imobiliário, esse fundo imobiliário geralmente são imóveis de grande porte para empresas, e hoje as empresas são as que mais estão sofrendo com isso, né? A gente até hoje saiu que eu acho que foi o Carrefour, que todos os aluguéis, de isenção de todos os aluguéis, já conseguiu praticamente 50%, conversando com os proprietários, né? Eu tenho um outro caso de um outro grupo, eles entraram com 11 medidas cautelares, sem conversar amigavelmente, entendeu? Então, mas o que eu vejo também na medida cautelar, que é uma coisa que as pessoas têm que sempre parar para pensar quando for pedir o desconto ele tem que ter bom senso, tem que ter uma justificativa. Não adianta eu ser um médico, ter minha receita, ou minha receita está aumentando, e eu aproveitar o momento para pedir um desconto no aluguel. Não, eu acho que é o caso a caso. Você acha que agora é o momento, é hora de entrar nos fundos de investimento imobiliário ou não? Não, eu acho que não. Pelo contrário, eles vão dar eles vão sofrer um pouco. Eu acho que agora, para quem tem aí a condição de estar investindo, deve segurar aí até essa quarentena acabar, porque os reflexos vão ser grandes. Vai ser das oportunidades. E eu acho que melhor do que entrar num fundo hoje é voltar ao conservador e comprar o tijolo mesmo. Então, se você não tem condições de estar comprando um imóvel aí para investimento sozinho, faz como é que fala? Uma sociedade com um amigo, algo do gênero. Mas o fundo imobiliário, a rentabilidade dele é sempre voltada a um hotel, a um grupo de grande varejeiro que vai ser o inquilino dele. Então, todas essas pessoas já estão passando pela dificuldade. Você vê o ramo hoteleiro, que tem uma folha de pagamento muito grande, um aluguel, às vezes, muito grande. Verdade. E está fechado. Entendeu? Então, eu acho que... mas se não é hora de entrar, é hora de vender os fundos? Não, eu acho que qualquer mercado de capital é hora de se manter aí, deixar passar um pouco o sufoco. Então, a gente já teve uma queda grande, pode ser que caia um pouquinho, suba um pouquinho. Eu acho que agora é hora de observar.
entendeu? Porque você já teve a queda. Então não tem como a situação aí chegar num pior, se Deus quiser, né? Chegaria num pior, talvez, se a gente passar por uma quarentena de oitentena, daí vai ser um pouco preocupante, né? Porque, principalmente para os pequenos empresários, que são todos, em grande maioria, inquilinos, né? Porque o problema não está só no aluguel, mas os funcionários. Então, às vezes, uma banca de jornal tem um funcionário, mas não está conseguindo equalizar, consegue equalizar por 1, 2 meses. E depois, eu até da minha categoria, os corretores de imóvel. Corretores de imóvel, muitas vezes, ganharam mais do que os 28 mil que é estabelecido para ganhar o auxílio de R$ 600 do governo em 2018, né? Mas agora não tem nada, porque é um mercado que ele vive do que ele vende. Se ele não está vendendo ou alugando, ele não está ganhando, entendeu? Uhum. Então, é o que até a gente brinca, né? Tem corretores que só trabalham a venda, a gente fala, não, eu vou fazer um aluguel esse mês pelo menos para pagar. Aí meus custos básicos, que o aluguel tem uma dinâmica, às vezes, mais rápido, tudo. Então, eu vejo isso. Acho que as locações, o mercado de locação, ele tende a dar uma bela melhorada em relação em relação ao que estava antes da quarentena, porque na verdade está sufocado. Quando eu falo locações, eu estou falando mais nas residenciais, porque é uma necessidade, a gente tem que se mudar, a gente tem que ajustar a vida. E hoje a gente não consegue procurar o imóvel, fechar o contrato, então eu acho que passando isso, a gente vai ter aí bastante procura por locações. E num preço talvez um pouco mais reduzido também, porque a oferta já era grande, mas você tem que ter acomodar, é o bom senso, entendeu? Eu estou fechando alguns contratos, nem de propósito, os novos inquilinos já estão pedindo aí 90 dias de respiro. Exato, nem pegou a chave, eu estou falando, não, mas pelo menos você me dá 90 dias, porque eu sou empresário, também tem as contas, entendeu? Alguém perguntou aqui como que eu estou fazendo com os meus funcionários. Infelizmente, estou mantendo todos. A minha recepcionista, ela estava com as férias vencidas, eu acabei dando as férias e com isso, mais depois do segundo semestre, se tudo estiver normal, eu ainda vou dar uma semaninha para ela poder tirar umas férias aí dignas, né? Porque férias com quarentena é complicado, né? E mesmo diarista que não teria um vínculo trabalhista, eu estou mantendo igual, apesar dela não estar vindo aqui, ou em casa e no escritório, porque a gente tem que trabalhar aí, mas é o que eu falo. Tudo a gente tem como segurar até um certo limite. Né? Passando esse limite, a gente não sabe como que vai ser. Né? Tem alguma coisa das escolas particulares aí no bairro? Elas estão dando desconto, porque efetivamente várias não têm condição de botar um EAD para funcionar, né? E está dando muito problema isso aí. Não, aqui no bairro, pelo que eu tenho assistido, está tendo um EAD várias pessoas que estavam já estudando, né, que já estavam dando essa continuidade. Então eu vejo até, eu estudei em algumas escolas aqui do bairro, não foi só uma, e até sigo as páginas, eu vejo as postagens, tudo. Eu acho que também é bacana, porque o pai acaba ensinando o filho, ajudando o filho a estudar de uma maneira que ele já conhece o filho, não fica também daquela maneira tradicional, professor pôr na lousa, tudo. Eu acho que a criança pode até aprender de uma forma melhor, né? Mas o que eu vejo é que aqui no bairro as escolas estão já instrumentadas para isso. Então elas têm os aplicativos próprios. Eu não sei o conteúdo, como que ele está sendo cobrado depois, né? Porque é complicado isso. Não sei se estão usando um Zoom que
Que eu vejo, por exemplo, as aulas, algumas aulas de MBA, não que eu faça, mas eu vejo que os professores, por ser, às vezes, menos aluno em classe, todos acabam, todos estão no Zoom, o professor está vendo realmente está a cara aí de todo mundo está aplicado nisso. As escolas, eu não sei como que está sendo a ferramenta, se existe um controle ou se realmente tem uma videoaula e só os exercícios depois para fazer, mas o que acontece é que não vamos ter mais férias e nem feriado, né? Então, acho que esse ano a gente vai ter aula até dia 24 de dezembro, não sei nem que dia cai mais. Mas, porque não tem como, a gente tem que calibrar isso, né? Talvez a gente tenha eleição aí em dezembro também, porque se não der para fazer em outubro, vai adiar para novembro, para dezembro. Isso é um assunto aí também delicado, mas até dezembro é a data limite, né? Porque, pelo que eu vi, tem que ter eleição, né? A gente, pelo menos, não está correndo o risco de não ter, né? Então, que também chegou a ser pleiteado, mas eu acho que não dá. Seria um golpe, né? O pessoal em Brasília teria que dar um golpe lá para mexer, fazer uma emenda constitucional para mudar o período das eleições municipais, e aí isso ia implicar numa prorrogação de mandatos de vereadores e prefeitos, que é uma coisa que pela Constituição não é permitida. Então, eu espero que a gente consiga ter eleição esse ano, pelo amor de Deus. Não. Somos dois, pelo amor de Deus, não teremos aí. Vamos, se Deus quiser, será reeleito, né? E até para quem não sabe, o Caio ele é responsável, já que a gente está falando da nossa região, o Caio ele é responsável pelo movimento do Desmonte Minhocão. Ele também fez um ofício aí para pedir a reforma da não sou Praça responsável pelo movimento Desmonte Minhocão. Eu apoio o desmonte, né? Porque senão exatamente. O movimento tem lá seus membros e seus líderes. Eu sou só um apoiador da causa. Exato. Bem como você também que faz o nosso meio de campo aí no projeto City Câmeras, né? Então, através de vocês, a gente está conseguindo uma doação grande da subprefeitura da Sé, né? Foi bacana também que agora você também foi contra o projeto Jabuti com o Ministério Público e conseguiu bloquear também. Também foi seu o projeto da destinação dos 38 milhões da Câmara também para o Corona, né? Então, para quem não conhece, o Caio ele sempre foi muito ativo e muito preocupado com o nosso bem-estar, principalmente aqui na região de Higienópolis, porque ele é morador de Higienópolis, inclusive. Ele é nosso vizinho, ele é nosso amigo, então ele tem estendido a mão aí muito para a gente. Oi? Não, é isso aí. Travou? Não. É uma região... Não travou, não. Para mim tá vindo. Tava ruim a imagem, mas o áudio vinha. E... Tá indo tudo? Tá indo tudo. O Bruno perfeito, Maia falou aqui que as britadeiras têm entrado na madrugada da Sabesp. Isso é bem errado. Eu quero... Viu, Bruno? Manda pra gente depois Você me mandou até anteontem, só que eu estava no hospital, eu não pude fazer nada, estava num momento difícil, mas me manda exatamente o endereço e a foto dessas gritadeiras da Sabesp que eu vou oficiar. Sodré, voltou aí. Oi. Olha lá. Agora foi. Agora foi aí, ó. Agora foi. Não, mas não adianta. Aqui de casa, se eu puser para fazer um vídeo grande, por mais ela é 100 megas, eu acho ela é pior. Eu nunca consegui usar o Wi-Fi aqui em casa. Não sei se em prédio é um pouco pior, algo do gênero, mas ou são meus telefones mesmo. Não é a internet no Brasil. Aqui é muito ruim. A prestação de serviço de digitais no Brasil, de fibra ótica e banda larga, é muito precária. Parte é culpa do poder público, parte é culpa das prestadoras. Você nunca recebe o que você paga para receber. Eu estava até vendo agora um pouco, escutando você um pouco até meio rachurado aí. Mas atual, agora eu acho que melhorou um pouco. Voltando ao que a gente estava dizendo, em relação ao nosso projeto de City Câmeras, que a gente está com um projeto aí de colocar 300
câmeras aí interligadas com o City no bairro. E é muito importante que as pessoas não percam essa motivação em fazer isso, porque hoje, como eu falo, a gente está numa situação atípica, mas quando tudo isso voltar, vai voltar com talvez mais força. Não aqui nessa região, mas em todas, entendeu? Porque a necessidade das pessoas vão aumentar, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando as preocupações com a nossa insegurança, né? Então, o City Câmeras, o City Câmeras é um projeto bem legal. Você já tem um mapeamento aí pelo movimento Higienópolis Segura. Vocês estão me ouvindo direito? Tá me ouvindo, gente? Temos áudio, não temos imagem, mas vamos. Não, pra gente ver aí. Gente, também queria agradecer a todo mundo, principalmente aí ao Caio, a todo mundo aí também do gabinete dele, que sempre tem defendido os nossos projetos e lutado aí pelo melhor da nossa região. Não é fácil, né? Cada dia a gente tem um novo desafio, um novo problema para resolver, né? E falar aí para também agradecer a todos que vêm fazendo parte do movimento, porque só unidos que a gente é mais forte, né? Que a gente coloca em nossas placas, juntos somos mais fortes. E esse é o momento da gente estar mais unido aí. E no final todo mundo vai estar dando risada aí, com muita saúde e juntos, se Deus quiser. É isso aí, ó. Para quem quiser seguir, quem é de Higienópolis, região, ou mesmo quem não é, siga a página aí, ó, Movimento Move Higienópolis, Move.Higienópolis no Instagram. Eles divulgam os trabalhos, o que eles estão fazendo, as ações. E eu acho que esse é o caminho, viu, Sodré? Vocês estão de parabéns também. E a gente pode fazer uma live depois, daqui uma semana, 2, para atualizar. E o pôr do sol tá lindo hoje de novo. Quem puder olhar na janela, vale a pena. Eu moro em outra face, eu não estou conseguindo. Eu só estou vendo aqui o céu, mas a face que eu moro eu não consigo. Show, hein? Tá lindo mesmo. Pelo menos a gente recebe alguns presentes aí enquanto a gente está aqui em casa preso, né? É verdade. É isso aí, meu. Valeu, meu amigo. Vamos nessa. Depois eu posto a nossa live nas redes e aí dá para compartilhar também, tá bom?